Um dos maiores esquemas de fraude financeiro abala a capital federal. O banqueiro Daniel Vorcarro, um dos sujeitos mais influentes no meio político do Brasil. Entre suas influências estão nomes ligados à direita e à esquerda. Amigos próximos: Ibanez Celina Leão, Cláudio Castro e ex-ministra de Bolsonaro, Flávia Arruda, Ciro Nogueira e Antônio Rueda. A lista é interminável. Como estão as coisas aí? Tive que dizer na coletiva que foi excesso de confiança. Isso nos dará algum tempo. Estão querendo nomes, as coisas estão ficando feia pro meu lado. Fica tranquilo, eu e Celirquina estamos tentando contornar a situação. Então trate de acelerar, não sei até quando irei aguentar essa pressão. Já congelaram todos os meus bens, isso tá ficando perigoso. Você sabe que só quero curtir os meus luxos. Você não pode fazer acordo de delação premiada. Vai derrubar tudo como avalanche. Eu sei que você tem arquivos sobre todos que estão envolvidos. Precisa manter isso, vamos resolver. Como eu já disse, isso vai depender de sua influência no judiciário, mas preciso que faça logo. Voltamos a nos falar depois. Nesse momento, o melhor a se fazer é mudar a atenção das pessoas. Estamos correndo para fazer ações sociais com o povo. Isso ajuda a desviar a atenção. Quanto ao pedido de impeachment, não há o que me preocupar. Tenho 14 aliados na CLDF. Temos o presidente e os demais. Estão todos nas minhas mãos, não podem fazer oposição a mim. Prestem atenção nessa matéria, realizada pelo ICL, como seria feito toda a transação do Banco Master. Vejam agora a teia de ligação de Vorcarro e os políticos de sua influência. Nomes mais do que conhecidos. Então, essa teia de relações, conforme você vai puxando o novelinho ali, vai saindo fio para tudo quanto é lado. Se puxar o fio, não sobra ninguém. Então, vamos lá, vamos entender o Daniel Vorcarho. O Daniel Vorcarho, que foi preso hoje, ele é controlador do Master e ele tem ligações políticas com Ciro Nogueira e Antônio Rueda. Tem o Augusto Lima, que é sócio do Master, casado com a ex-ministra Flávia Pérez, que antes chamava Flávia Arruda, e que tem vínculo político com o governador Ibanez Rocha, que é do Distrito Federal e controlava quem? O BRB, que queria o quê? Comprar o Master. Então vamos guardar aqui também. E aí tem a Natália Vorcarho, casada com o advogado e pastor Fabiano Zettel, que também é dono de um fundo de investimento chamado Moriá. E em 2022, o Zettel foi o maior financiador individual da campanha e da candidatura do Jair Bolsonaro à presidência. Então a gente fez aqui até um esquema para vocês entenderem essas relações. Então tem o Daniel Vorcarho, que é ali ligado ao Ciro Nogueira e ao Antônio Rueda que também está sendo, e Ciro Nogueira também estão sendo investigados, e tem todo tem ligações ali, com outras operações, não só essa Compliance Zero, que foi a que liquidou o banco hoje, mas aí o Daniel Vorcarho tem a sua irmã, que é, ali vamos descer aqui o fio, a sua irmã Natália Vorcarho, casada com o pastor Fabiano Zettel, que é dono de um fundo de investimento e que também foi o maior financiador da campanha do Bolsonaro. Então essas são as figuras que a gente estava falando agora há pouco. E além disso, ele tem ali o seu sócio, que é o Augusto Lima, que está ali em cima, que é casado com a Flávia Pérez, que é ex-ministra também do governo Bolsonaro, Flávia Pérez ou Flávia Arruda, porque algumas pessoas conhecem ela assim, então é importante falar aqui. E você tem a Flávia Pérez ligada ao Ibanez Rocha, que aí sim controla o BRB, que queria comprar o Master. E aí que entra, dentro dessa teia de relações, uma coisa muito esquisita, porque o Banco BRB vinha ali limpando o balanço do Banco Master, ele vinha comprando esses créditos. Então o que ele estava fazendo? Ele pegava o direito a receber
daqueles créditos do Banco Master ao longo do tempo, comprava, passava a ter o direito a receber dos créditos, então conforme as pessoas iam pagando, quem ia receber é quem comprou o direito do crédito, e com isso injetava dinheiro no Banco Master hoje. Então você pega um direito a receber ao longo do tempo, com um dinheiro que você paga hoje, claro que com um descontinho, ali do Banco Master. Então você injeta dinheiro no Banco Master e o Banco Master vai ficando inflado. Ele vai ficando com o seu patrimônio inflado ao longo do tempo, porque você está tirando o crédito, limpando o balanço do banco, é como se tivesse um caderninho do fiado. Então você tem ali o caderninho do fiado com todo mundo que deve para você. Você dá esse caderninho para o fiado para outra pessoa comprar, então ao invés de você cobrar daquelas pessoas, você dá o direito de outra pessoa cobrar e outra pessoa receber, e essa pessoa paga pelo caderninho do fiado. Então ela vai pagar uma quantia em dinheiro ali com desconto, e esse dinheiro entra de uma vez e não ao longo do tempo. Quando esse dinheiro entra de uma vez, ele infla o patrimônio do banco, porque entrou uma quantia de dinheiro de uma vez só, ao invés de entrar ao longo do tempo. E além disso, você no banco que originou os créditos, você arranca a página do fiado, então aquelas pessoas já não devem mais para você. Você limpa o balanço do banco e infla o patrimônio. Para depois o banco tentar comprar mais caro, porque inflou o patrimônio, então já começa a ficar esquisito aí, mas mais ainda com todas essas relações políticas que a gente falou aqui. Além disso, né, quando você tem o Banco Master aí, ele comprou 2 bancos recentemente, também com desconto, o que acabou entrando como, né, até equivalência patrimonial, e essa compra com desconto depois entra ali esses bancos que foram comprados por eles, que é o Voiter, o antigo Voiter Indusval, mas que depois passou a chamar só Voiter, e o Will Bank. Esses 2 bancos, eles entraram também no patrimônio do Master, foram comprados com desconto e depois inflaram esse balanço. Então, ao longo do tempo, a gente vê, né, que o banco vai fazendo algumas operações para ficar ali com o seu patrimônio inflado para depois ser vendido para um Banco Brasília. O que é muito esquisito, seria esquisito se não fossem as relações que a gente viu agora. Além disso, né, eu já falei dessa questão da captação agressiva, você ainda tem, né, essa compra vantajosa dos bancos com desconto e que depois entram ali, como eles foram comprados com desconto, quando eles entram no balanço, eles entram com um valor um pouquinho maior e isso entra como uma compra vantajosa, o que aumenta artificialmente o lucro no curto prazo. E aí é que vem também uma outra coisa muito curiosa do Banco Master, que são os FDICs e os direitos creditórios. Porque o Banco Master tinha também, dentro do seu patrimônio, né, dentro dos ativos que compunham ali o banco, direitos creditórios. O que é o direito creditório? Eu tenho um direito a receber. Um direito a receber, por exemplo, de um precatório. Eu não sei quando eu vou receber esse precatório, está muito nebuloso, eu sei que eu vou receber um dinheiro, mas não sei quando. O que o banco faz? Inclusive, até muitas vezes, explorando, né, esse desespero das famílias que querem receber esses precatórios, mas não sabem quando eles vão receber, em que condições. Então o banco chega e fala assim, eu compro esse precatório de você bem baratinho. Em vez de você ter o direito de receber, quem vai ter o direito de receber sou eu, o banco, no seu lugar. Então você vende para mim, já que você não sabe quando vai receber, nem quanto, nem como e nem qual condição, vende para mim esse direito a receber, eu passo a ter o direito a receber, você recebe o dinheiro hoje e eu fico com esse dinheiro a receber, sabe quando? Então, eles tinham muitos desses precatórios, e precatório é uma coisa que não tem uma precificação que a gente sabe quanto vale. Precatório pode ser que você esteja colocando ali preço de Ferrari no Fusca. Ninguém vai olhar como você está precificando esses precatórios, porque eles são negociados em balcão, eles não têm uma padronização. Então isso também foi uma forma de você inflar o patrimônio do Banco Master, porque você tinha uma série de precatórios ali com preços que ninguém sabe como foram dados. Então o Banco Master ele fez várias formas muito criativas de deixar o banco inchado, como se ele valesse mais do que ele vale de verdade. E isso são formas criativas ali, limpou balanço, precificou os precatórios, sabe Deus de que forma. Então tudo isso começou a levantar suspeitas em relação ao Banco Master, mas não para
por aí, porque tem mais coisa nesse imbróglio. Eu falei que é uma história longa e talvez eu tenha que acabar ela amanhã. Quando você tem, né, todo esse patrimônio inchado, como eu falei, você pode vender esse banco mais caro. Só que essas receitas e essas coisas não eram recorrentes, aconteciam uma vez, depois você não vai comprar banco com vantagem ali toda vez, você não vai ter essa precificação dos precatórios, porque até pode ter, né, uma diferença ali, algum precatório, enfim, você vê que ele não vale o que vale, então tudo isso começou a levantar suspeitas. Mas acho que a cereja do bolo que levantou a suspeita em relação à compra do BRB, então eu ainda estou lá atrás, foi justamente a forma que essa compra ia acontecer. Porque o BRB ele ia comprar 100% das ações preferenciais, as que não têm direito a voto, ia comprar uma parte das ações ordinárias que têm direito a voto, então ali ia comprar 49% das ações ordinárias e ia deixar 51% da ação que tem controle, que tem direito a voto, na mão do Daniel Worcaro. A pergunta que fica: população de Brasília ainda acredita nesse governo? E na Celina Leão para o futuro governo? Eu sou o NB7 e deixo aqui a minha contribuição.